Olá, doutores! Eu sou a Patrícia e hoje eu vim trazer um pouquinho de direito penal para vocês, mais precisamente o título 1 do Código Penal, os artigos 7 ao 12, para o concurso de estagiário do Ministério Público de Minas Gerais. E nós vamos iniciar pelo artigo 7. O título 1, ele fala da aplicação da lei penal e nós vamos tratar especificamente sobre o princípio da extraterritorialidade. Esse princípio consiste na aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos fora do Brasil. Então, apesar da jurisdição ela ser territorial, isso é, ela visa respeitar a soberania dos estados, nada impede que um estado exerça em seu próprio território sua jurisdição, mas aplicada ao crime cometido no estrangeiro. Então, nós vamos ter a extraterritorialidade incondicionada e a condicionada. A incondicionada, ela está prevista no inciso 1 e ela não se subordina a qualquer condição para atingir os crimes cometidos fora do território nacional. Como nós podemos analisar aqui, eu indiquei para vocês as alíneas, o inciso 1, ele traz situações em que o crime ele afeta o interesse nacional. Então, nós temos aqui contra o presidente da República, contra o patrimônio de qualquer das entidades da administração direta e indireta. Então, ela atinge, de uma maneira assim, geral, a soberania do Estado, do Brasil, de maneira que se justifica a incidência da legislação nacional. De outro lado, nós temos aqui, no inciso 2, a extraterritorialidade condicionada. Então, ela só vai ser aplicada, a lei brasileira só vai ser aplicada se estiverem satisfeitas as condições que estão indicadas no parágrafo 2º e nas alíneas A e B do parágrafo 3º. Então, nos casos das alíneas A, B e C, que eu coloquei aqui para vocês, do inciso 2, elas vão ter que respeitar as condições do parágrafo 2º. E aqui eu coloquei para vocês a lei seca, porque vocês vão ter consulta, né, no dia da prova do concurso. Então, eu coloquei aqui para vocês. E aí, o parágrafo 2, ele fala das condições. Então, o que cada um deles quer dizer? Vamos ler atenciosamente aqui comigo e eu vou explicando cada um deles. A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, na letra A, diz: entrar o agente no território nacional. Aqui, a lei ela não distingue a forma, então não importa se o agente ele entrou legal, se ele entrou ilegalmente no país, nem mesmo se ele está só de passagem. Inclusive, a saída dele não vai prejudicar o andamento da ação penal. Já na linha B, nós temos ser o fato punível também no país em que foi praticado. O que isso quer dizer? Esse artigo ele destaca que a conduta ela precisa ser considerada criminosa não só aqui no Brasil, mas também no país em que ela foi praticada. Se for somente aqui que ela é considerada crime, como por exemplo, imagina que você vai para o Uruguai e aí você encontra um cassino, e aí tem vários jogos de azar, e aí você joga a noite toda e ao voltar para o Brasil, aqui os jogos de azar não são legalizados, eles são criminalizados, não podem ocorrer os jogos de azar, você não vai ser punido. Por quê? Porque lá é legalizado, somente aqui é legal. Então, você tem que ser crime nos dois países. Teria que ser crime lá no Uruguai e ser crime aqui no Brasil para você ser punido. Como lá é autorizado, então aqui você não vai ser punido. É basicamente isso que essa linha diz. Na letra C, nós temos estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. O que isso fala? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a extradição. A extradição ela é um instrumento de cooperação internacional. Então, ela permite que que haja a repressão da criminalidade. Então, se não houver essa autorização, vai ser inaplicável a lei brasileira. Na linha D, fala não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. O que isso fala? Aqui está consagrando o princípio bis in idem, em que não se pode punir alguém duas vezes pelo mesmo fato, certo? Bem simples de compreender. A linha E
não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, se o agente ele for perdoado ou se estiver extinta a punibilidade lá no estrangeiro, ele não vai poder ser punido pela lei brasileira. E, além dessas condições, o parágrafo 3º ele também indica que é necessário não ter sido pedido ou negada a extradição, bem como estar ausente a requisição do ministro da Justiça. Assim, nós podemos passar para o artigo 8º. O artigo 8º fala sobre a pena cumprida no estrangeiro, e ele visa consagrar um princípio que nós já tratamos aqui hoje, que é o bis in idem. Ele diz que ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo delito. E aí, passando para o nono, ele fala sobre a homologação da sentença estrangeira, sobre a eficácia da sentença estrangeira, como eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, a gente precisa ter em mente que nenhuma sentença estrangeira ela tem validade em um outro estado sem o devido consentimento desse estado. Porque o direito penal, ele é essencialmente territorial. Ele se aplica dentro dos limites do país que o criou. Então, para que a sentença estrangeira ela passe a ser válida aqui, ela tem que ser homologada e aí só então ela vai poder ser cumprida. Agora, nós vamos passar por um tema que eu acho importantíssimo. A contagem do prazo penal, o dia do começo, ele vai ser incluído, como está aqui para vocês no artigo 10. Então, não importa que horas do dia o prazo começou a correr, o dia todo vai ser considerado para o efeito da contagem. Então, imagina que se a pena ela começa a ser cumprida às 11h50, esses 10 minutos vão ser contados como um dia inteiro. E o mesmo vai valer para os prazos que caírem em domingos ou feriados. Eles vão ser computados normalmente como o primeiro dia. E aí, esse artigo vale para a contagem, por exemplo, da prescrição, da decadência. Já o artigo 11, que eu coloquei aqui para vocês, as frações não computáveis da pena. Ele indica que as horas nas penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, elas vão ser desprezadas, da mesma forma que os centavos serão desprezados na pena de multa. E aí, nós passamos, deixa eu achar o slide para vocês, para o último artigo dessa aula, que trata da legislação especial. Bom, embora os principais ilícitos penais eles estejam descritos no Código Penal, existem outros de altíssima relevância que estão definidos em leis especiais, e elas formam a chamada legislação penal especial. Então, o artigo 12, ele manda que as regras gerais do Código Penal, elas sejam aplicadas em toda a legislação penal especial, salvo se ela não dispuser de modo diverso. Como assim? No caso em que a lei especial ela contar com um dispositivo próprio a respeito do tema, esse vai prevalecer sobre a regra geral do Código Penal. Então, seguindo o princípio da especialidade, pelo qual a lei especial ela derroga a lei geral. Bom, gente, eu queria agradecer primeiramente pela atenção de vocês. Eu deixei aqui para vocês o meu número de telefone, o meu Instagram. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês precisarem de material de apoio, se vocês precisarem de qualquer coisa, realmente eu estou totalmente à disposição, tá? Fiquem à vontade para me chamarem em qualquer um desses meios de contato. E boa sorte na prova. Até a próxima!